A doença provocada por infecção por plasmódio resulta da interação entre o parasita e o hospedeiro. Sabendo nós que este parasita sofre várias mudanças e passa por vários órgãos e sistemas do hospedeiro até chegar à forma sanguínea, é desta interação e da localização do parasita nestes vários órgãos e sistemas do hospedeiro que vamos poder ter algum grau de resposta do hospedeiro que vai resultar em aspectos clínicos que possam ser detectáveis. Quando se fala de malária grave, normalmente estamos a falar de malária por plasmódio falciparum. Mas a malária grave, por falciparum, afeta sobretudo determinado tipo de hospedeiros. Estes fatores ligados ao hospedeiro que têm a ver com esta malária grave são sobretudo o não conhecimento imunológico do hospedeiro em relação ao parasita, a chamada não imunidade, que acontece sobretudo nas crianças acima de 6 meses ou em pessoas que nunca estiveram em área endémica, que nunca contactaram com a doença. As grávidas são sobretudo os grupos de risco mais importantes. Em relação às outras formas da doença, as formas mais ligeiras e assintomáticas são a maioria destas formas e acontecem sobretudo nas populações em área endémica depois de já terem tido algumas crises anteriores de malária. É, portanto, o resultado da interação entre o parasita e o hospedeiro que vai determinar as manifestações clínicas da doença. Há vários fatores inerentes ao hospedeiro que podem condicionar as manifestações clínicas da malária. Alguns destes fatores são fatores inatos, ligados muitas vezes às áreas hematológicas, têm a ver com o próprio glóbulo vermelho e têm a ver com a fase do parasita em que vai introduzir-se dentro dos glóbulos vermelhos. Há glóbulos vermelhos que não são tão fáceis para o parasita os penetrar e, portanto, as pessoas que têm doenças ligadas a estes problemas do glóbulo vermelho são pessoas que, em princípio, estarão mais protegidas contra a malária. São os casos da drepanocitose, são os casos da ovalocitose, são os casos de talassémias, portanto, são várias doenças do glóbulo vermelho que vão proteger o indivíduo em termos da penetração do plasmódio dentro do eritrócito. No entanto, em algumas destas doenças, sobretudo nas formas heterozigóticas, há glóbulos que são saudáveis e há glóbulos que estão doentes. E o facto de existirem glóbulos vermelhos saudáveis, o plasmódio poderá entrar dentro dos glóbulos vermelhos saudáveis e assim diminuir a capacidade hematológica destas pessoas. Portanto, a capacidade de trocas entre o glóbulo vermelho e trocas metabólicas em termos de oxigenação. Isto vai provocar uma doença muito mais grave do que aquela que seria previsível, porque os glóbulos vermelhos que estão em boas condições são aqueles que estão afetados pelo parasita. Portanto, o facto de se dizer que a pessoa poderá estar eventualmente protegida por ter uma drepanocitose ou por ter uma ovalocitose não é verdade, ou não é uma completa verdade, porque as pessoas que têm formas heterozigóticas destas doenças, se tiverem malária, poderão ter formas muito mais graves de malária. Há também indivíduos que, do ponto de vista da sua configuração genética, do seu fenotipo, estarão mais protegidos contra a malária do que outros.
Há vários estudos a decorrer sobre estes assuntos. Foi recentemente publicado um artigo em que fala exatamente nestas considerações genéticas que determinam, sobretudo, a capacidade de a pessoa desenvolver ou não formas graves de malária. Os fatores ligados ao parasita têm sobretudo a ver com a diferença entre Plasmodium falciparum por um lado e os outros plasmódios por outro. Já vimos que o Plasmodium falciparum é aquele que é responsável pela doença grave. Os outros plasmódios, em princípio, os seus fatores específicos não têm uma grande intervenção do ponto de vista dos mecanismos fisiopatológicos da doença. Mas o Plasmodium falciparum, sim. Para já, é o plasmódio que tem maior capacidade de multiplicação. Isto vai provocar grandes parasitémias nas pessoas infectadas e a alta parasitémia é um critério de gravidade da doença. Percebe-se. Muito mais glóbulos parasitados vão ser, obviamente, glóbulos que vão ser destruídos pela multiplicação do plasmódio no seu interior e, portanto, isto vai condicionar, pelo menos no imediato, todas as manifestações clínicas ligadas à grande destruição de glóbulos vermelhos, com a consequente anemia, com a libertação de substâncias pirogéneas, com o aparecimento da febre, etc. Por outro lado, os mecanismos ligados, sobretudo, aos aspectos vasculares da infecção por Plasmodium falciparum são realmente mecanismos intrínsecos do próprio Plasmodium falciparum e isso reflete-se através da expressão de determinadas proteínas que têm a ver com esta infecção, repito, por Plasmodium falciparum, nos eritrócitos parasitados. Os eritrócitos parasitados vão fazer aparecer à sua superfície determinadas proteínas e estas proteínas do plasmódio, ao entrar em contacto com o endotélio vascular, vão ser os principais responsáveis pela diminuição do fluxo sanguíneo e, portanto, aqui iniciar o processo de hipóxia tecidular que está na base das formas graves de malária, sobretudo das formas graves de malária cerebral. Outros mecanismos também ligados a esta expressão proteica de proteínas do plasmódio no exterior dos eritrócitos têm a ver também com a formação de rosetas eritrocitárias, formas de proteção do eritrócito parasitado e que também vão condicionar uma menor velocidade do fluxo sanguíneo e, portanto, aqui também vão condicionar mecanismos de hipóxia tecidular na base, repito, dos mecanismos da malária grave por Plasmodium falciparum. As manifestações clínicas da malária têm a ver com a interação entre o parasita e o hospedeiro. O parasita e determinadas células do hospedeiro, o parasita e a resposta imune do hospedeiro. E se nós formos ver no ciclo de vida, começarmos pela inoculação, pelo aparecimento do esporozoito e o seu caminho rápido para encontrar o fígado, nesta fase não há qualquer sintomatologia ligada à infecção por plasmódio. Há alguma resposta imune provocada por o aparecimento de anticorpos anti-esporozoito que podem ter alguma função importante em termos, por exemplo, do diagnóstico da doença ou até em termos de vacinas, mas do ponto de vista clínico não há qualquer manifestação clínica ligada a esta fase da doença. Durante a estadia do plasmódio no fígado em multiplicação, também não há qualquer sintomatologia associada a esta fase. O plasmódio está dentro dos hepatocitos, vai-se multiplicando e só quando sai para o sangue, quando é lançado para o sangue, é que vamos ter os primeiros sintomas da doença. Estes sintomas resultam da multiplicação dos plasmódios dentro dos eritrócitos e, sobretudo, do rebentamento do eritrócito, da libertação depois de grande quantidade de merozoitos de plasmódio para o sangue e depois a consequente reinfecção de novos eritrócitos. Este rebentamento dos eritrócitos, esta libertação de grandes quantidades de merozoitos, condiciona o aparecimento de uma resposta imune à base de citocinas, à base de à base dos linfócitos T, sobretudo CD36, e isto faz com que haja uma grande repercussão do ponto de vista clínico. O aparecimento de proteínas de fase aguda, o aparecimento de citocinas como o TNF fazem com que haja febre, por exemplo, que é uma das manifestações principais da doença, e depois há um cortejo de outros sintomas relacionados com toda esta produção de mediadores imunológicos. Os calafrios, depois as fases de sudorese, etc. Tudo isto tem a ver com esta fase eritrocitária da doença.
Porque é que algumas pessoas têm manifestações muito mais graves que outras? Tem a ver exatamente com a capacidade de resposta do ponto de vista imunológico que essas pessoas terão. As pessoas mais suscetíveis em relação à doença são aquelas que nunca tiveram contacto anterior com a infecção por plasmodium. Aquelas que já tiveram várias crises de malária, aquelas que vivem em área endémica e que durante a sua evolução vão tendo 1-2 vezes por ano crises de malária, essas pessoas respondem de uma forma muito mais suave, muito mais ligeira a uma infecção por plasmodium. O período de incubação da doença corresponde ao espaço de tempo entre a inoculação, através da picada do Anopheles infectado, e o aparecimento dos sintomas. Este período de incubação, e nas doenças infecciosas isto é uma regra, é sempre muito importante do ponto de vista do cálculo de quando poderá ter sido a infecção. Vou-vos dar um exemplo. Normalmente o período de incubação nunca é inferior a 7 dias. Uma pessoa que tenha alguma manifestação clínica de doença tipo febril ao 4º ou 5º dia depois de estar em área endémica, sabemos, exatamente baseados no período de incubação, que não poderá ter malária. Assim, este período de incubação corresponde à fase do ciclo em que o parasita está ainda em multiplicação fora do sangue. E esta é a fase em que ele está a dividir-se no fígado. Para o Plasmodium falciparum, que é aquele que tem um período de incubação mais curto, considera-se que o mínimo será de 7 dias. Alguns autores falam em 5 dias, mas parece-me ser demasiado curto 5 dias. Portanto, vamos ficar pelos 7 dias de período de incubação. Para os outros plasmódios, Vivax e Ovale, normalmente o período mínimo de incubação serão 12 dias. Para o Plasmodium malária também poderá ser talvez um pouco mais do que estes 12 dias. Este período de incubação, no entanto, pode estender-se durante bastante tempo. Em condições normais da área endémica, considera-se que a grande maioria das pessoas vão ter uma crise entre portanto, a picada e o primeiro mês após a picada. Portanto, considerando que este período de incubação variará entre os tais 7 dias para Plasmodium falciparum e um mês. Mas há casos em que o período de incubação pode chegar ao 1 ano ou mesmo 2 anos. Portanto, período de incubação para Plasmodium falciparum 7 dias mínimo, para os outros plasmódios 12 dias mínimo, mas podendo estender-se durante vários meses. Meu nome é Luís Seidi, natural de Guiné-Bissau. Estou cá há 6 anos, em Portugal. Tive malária várias vezes. A parte da tarde tinha um bocado de calafrios, e náuseas, e um bocado de febre. Depois de 3-4 dias, depois começo com febre intensa, vômito, diarreia, e foi sempre assim. Estive internado 4 a 5 dias com soro, glicose, com quinina injetável. Depois, pronto, deram-me alta, mas depois de 3-4 meses, volto a apanhar outra vez malária. Tinha dor de cabeça intensa, dói-me o corpo todo. Articulações, dói-me o corpo todo, articulações, braços e tudo. Eu tinha febre, tive malária sem diarreia, mas com náusea, com dor de corpo. O acesso simples de malária é idêntico para as 4 espécies de Plasmodium. É uma doença febril, com normalmente febre elevada, entre os 38 e os 40, 41 graus. Há sintomas gerais que as pessoas referem, sobretudo cefaleias, dores articulares, dores musculares, e é comum haver a descrição de fases diferentes da doença conforme a multiplicação e a destruição dos eritrócitos no sangue do doente infectado. Estas fases correspondem a uma fase de calafrios e tremores durante a altura da subida da febre, passando depois para uma fase de grande calor e sudorese depois do período de pico febril. Estes são os principais sintomas da malária, antigamente relacionados com as definições de malária terçã e quartã, isto é, as pessoas tinham sintomas de 2 em 2 dias, conforme era a malária terçã, e a quartã, associada ao Plasmodium malária, de 3 em 3 dias. Hoje em dia, este tipo de frequência das manifestações clínicas já não é tão comum e não deve ser utilizado pelos médicos como forma de diagnosticar uma forma
clínica de malária por Vivax ou por falciparum. Qualquer pessoa com malária por Plasmodium falciparum pode evoluir para uma forma grave ou complicada da doença. Mais em risco estarão as pessoas que não têm imunidade anterior, como é o caso das crianças até aos 5 anos, ou os viajantes, ou então as pessoas que têm algum problema em termos da sua própria imunidade, pessoas com doenças crónicas, pessoas com alguma idade ou as grávidas. Estes serão os grupos de risco para a malária grave. Quais são os sintomas e sinais que estão associados à malária grave? São um conjunto muito grande e muito variado, porque aqui o problema que se põe é a existência de eritrócitos parasitados em termos dos órgãos profundos, chamado sequestro, e que vão condicionar uma hipóxia destes órgãos e, portanto, a partir daqui, provocar várias falências multiorgânicas. É comum que os adultos desenvolvam muito mais problemas ligados à parte respiratória. As crianças também é comum que evoluam para formas cerebrais da doença. As grávidas são também grupos afetados e podem também evoluir rapidamente para questões ligadas à hipoglicemia. A gravidez por si só provoca hipoglicemia e também a formas cerebrais da doença. O manuseio do doente com malária grave pressupõe um diagnóstico rápido e precoce e o conhecimento dos vários sintomas possíveis da doença. Uma das evoluções mais graves de uma malária complicada pode ser a malária cerebral. A malária cerebral é um conjunto de sintomas e sinais neurológicos associados sobretudo a alterações da consciência e a coma, vários graus de coma, desde superficial a profundo. No caso da malária cerebral, o principal problema no manuseio dos doentes com este tipo de manifestação clínica de malária por Plasmodium falciparum é a falta de condições do ponto de vista de serviços de saúde para lidar com um problema tão grave do ponto de vista neurológico e, no fundo, também do ponto de vista geral multissistémico. A mortalidade da malária cerebral é extremamente elevada nos principais grupos de risco, variando entre os 15% a 20% nos adultos, 15% nas crianças, até aos 50% nas grávidas.